Olha, muito bom, agradeço muito o convite, parabéns pelo evento. Eu acho que é muito importante esse painel olhar para o paciente, porque a gente fala tanto em atenção centrada ao paciente, mas no final, o sistema de saúde ainda não chegou lá, né? Ainda a gente tem voltado a atenção para os médicos, para o hospital, para as empresas, e o paciente não é tratado como cliente, como em outros segmentos que o cliente tem razão, né? E a gente busca fazer o que precisa. Nessa apresentação, nesse painel, a gente viu quantos desafios que o paciente precisa enfrentar para conseguir ter o que é direito. Temos leis, temos muitas ações, toda hora queremos mais leis, mas porque a própria Constituição já garante que deveria ser o melhor. E a teoria de que o cliente tem razão já deveria ser suficiente para a gente estruturar alguma coisa mais confortável para o paciente. Eu coloquei alguns slides para falar tópicos que, ao meu ver, seriam muito importantes para você ter um tratamento adequado e, principalmente, dar boa qualidade de vida a essas pessoas que precisam enfrentar, né, a triste realidade de estar de frente de um diagnóstico oncológico. Então, a primeira coisa, e assim, tudo, Luciana Leoni também, né, é uma outra pessoa que tem muita experiência como paciente, né, tudo que essa jornada, vamos falar, de quase 50 anos me tratando e visitando vários hospitais. Merula travou, gente? Oi? Peraí, Merula, acho que Merula teve um probleminha, já volta. Bom, gente, vamos lá. Merula está se reconectando. Lembrando que a gente está aqui conversando com a Dani, que é de Fortaleza, representando a nossa casa, que a gente tem a Leoni, que é de Floripa, né? A Leoni está direto de Florianópolis com a gente. Merula está aqui em São Paulo, mas pela Brale exerce um trabalho nacional. A Kátia Baldini chega daqui a pouco, e a Kátia vem trazendo toda a experiência dela em Salvador, Bahia. E para quem está chegando e está aqui nos acompanhando, já percebeu que a gente está conversando sobre todas as barreiras, todos os desafios que um paciente com câncer pode enfrentar a partir do momento que ele recebe o diagnóstico, e vocês vão ver, né, quanta barreira existe antes desse paciente conseguir fechar o seu diagnóstico. E aí, né, talvez seja um ponto super importante para a gente lembrar, que estas são justamente as etapas onde a gente consegue fazer diagnóstico precoce. Merula voltou? Com você, Merula. Pronto. Sim. Então, assim, o que a gente vai pontuar aqui são alguns pontos que, no meu ponto de vista de experiência, são muito importantes para garantir tranquilidade e e melhor qualidade de vida para esse paciente. Se vocês puderem voltar com os slides, como a gente tem visto muita evolução na parte científica, mas a parte dos serviços e da legislação, implementação, muito
lento esse acompanhamento. Então, parece que o gap fica cada vez maior entre o conhecimento científico e o que na prática está se entregando para os pacientes. Bom, então, o local para realizar os exames, então, a agilidade para implementação dos exames. O que seria isso? Qualquer pessoa que ao sentir um desconforto que persista por mais de 2 semanas, deveria ter acesso a um serviço para fazer os exames iniciais com muita rapidez. Então, coisas básicas como hemograma, tomografia e outros testes de triagem deveriam ser rapidamente disponíveis para que, nesse momento, a gente pudesse ter uma triagem. Próximo. Segundo ponto seria centros especializados para receber esses pacientes. Então, detectar que tem alguma coisa acontecendo e precisa ser melhor investigado, esse paciente ele já deveria ser no dia seguinte encaminhado, não depois de 30 dias, nem de 20 dias, nem depois de vários meses percorrendo vários locais. Então, alguns hospitais mais especializados para fazer essa triagem e exames adicionais com resultados no máximo em uma semana. Não pode uma biópsia demorar 6 meses. Tá bom, em uma semana, talvez não tenha a confirmação do tipo, subtipo da doença, mas já vai dar uma ideia do que se trata. E já pode começar, nesse momento, o quanto antes, um tratamento para dar conforto aos sintomas para esse paciente. Então, a gente percebe que muitas vezes, além da demora para atender a pessoa, nem os sintomas não são amenizados para poder auxiliar a pessoa a dormir melhor, a comer melhor. Então, é o básico. Próximo. No meu ponto de vista, também, eu acredito que não deveria ser todo hospital cuidando de todos os tipos de câncer. Tem muita coisa que precisa ter um conhecimento mais especial. Por exemplo, no caso da talassemia, quando a gente formou no Brasil 13 centros para atendimento de todos os pacientes, todos os indicadores de sobrevida e de acesso melhoraram, porque esses 13 hospitais puderam ter uma equipe mais qualificada para cuidar. Então, nesse sentido, também para câncer, deveria ter equipes em alguns lugares especializados para alguns tumores sólidos, câncer da mulher, câncer hematológicos e oncopediatria. Isso já acontece na oncopediatria muito mais do que nos tumores adultos. E a gente percebe que daí funciona bem melhor. O sistema. E dessa forma, ao ter atendimento por tipo de câncer, a gente conseguiria também ter uma dimensão de quantas pessoas que a gente precisa para tratar e dessa forma planejar melhor, inclusive o orçamento. Então, a ideia de ter centros especializados ajudaria a criar não só
expertise clínica, mas também quando tem pesquisa clínica para algum tipo de câncer, a gente saberia aonde estão esses pacientes que podem se beneficiar. Eu acho que tratar tudo em todos os hospitais, como fazemos hoje, é muito complexo e compromete muito os desfechos nos tratamentos. Próximo. Um outro ponto é a gente ampliar e melhorar o prontuário eletrônico, com todas as informações do paciente a partir do primeiro contato, porque assim, essas informações, em qualquer momento do tratamento, elas podem ser relembradas e, ao mesmo tempo, se a gente for avançar num sistema de remuneração por desfecho, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito no movimento Todos Juntos contra o Câncer desde 2014, para ter uma remuneração de desfecho, você precisa registrar o desfecho. Então, aí, nesse momento, precisa, então, um bom registro da informação. Esse registro também vai ajudar nas nossas análises, dentro, por exemplo, do Observatório de Oncologia e de outros grupos que fazem análise de Big Data do câncer. Então, é muito importante registrar bem todo esse processo. Próximo. Agora, tratar bem não significa só uma boa equipe médica. Fora outros médicos, por exemplo, além do oncologista, ter pneumologista, ginecologista, enfim, todas as áreas médicas envolvidas, mas além disso, também oferecer e garantir uma equipe multidisciplinar comprometida e qualificada para atender em todos os hospitais. Hoje, isso ainda é um luxo para alguns. Apesar também das terapias integrativas e a medicina paliativa já terem sido aprovadas pelo Ministério da Saúde, ainda não é uma coisa que a gente vê disponível. Então, ajudaria muito os pacientes ter essas práticas. Acupuntura, meditação, dança, terapia. Então, seria muito bom. Por fim, um ponto próximo que eu acho muito importante é a oportunidade dos médicos criarem o hábito de discutirem os seus casos entre os colegas que podem ter mais experiência. Agora, com a oportunidade de usar a telemedicina, não só usar para poder dar acesso ao paciente, aos especialistas, mas também usar para trocar casos de médico para médico num trabalho de teleconsultoria, para que eles possam discutir os casos mais difíceis e mais raros. Esse, inclusive, é um projeto da Abrale que vai ser implementado a partir de julho deste ano, para oferecer essa plataforma dos médicos discutirem os seus casos com outros médicos mais especializados
para cada tipo de doença. E o sonho próximo de todo o paciente, o que é? Ter um médico para chamar de seu. O próximo slide. Vocês não estavam vendo meus slides? Vendo tudo, tava mostrando o seu slide com o Nelson, certo? Sim, mas cadê? Pode pôr? Por favor, o slide da Mirula com os dois Isso. médicos. Sim. Porque eu acho que é muito importante esse momento para mim e para todos os pacientes. É muito importante os pacientes terem um médico para chamar de seu. Né? Eu tenho esses grandes companheiros que são meus médicos desde que eles eram residentes. Então, mais de 30 anos juntos me acompanhando, não só nos desafios na minha saúde, na minha família, mas no trabalho, nas viagens, enfim, é isso que o paciente quer, essa segurar na mão, estamos juntos, essa relação é muito importante. E que, Lu, a gente não precise mais fazer cartilha para falar dos direitos do paciente com câncer. Que isso já esteja automaticamente respeitado na nossa máxima maior, que é o amor ao próximo. Então, obrigada. Espero que tenha sido claro. Muito, como sempre, muito. Muito obrigada. Eu quero até contar para você aqui que na nossa plataforma tem muitos e muitos e muitos elogios. Que bom te ver, muita gente te dando oi, muita gente te falando que bom ver a Mirula. Então, eu vou pedir para você ficar aí um pouquinho, vou chamar o nosso debate, então. Tem vinheta de debate, é isso? Então, gente, para dar início ao nosso debate, compor a nossa mesa, é com muita honra que eu convido mais uma amiga querida, Kátia Baldini, que é coordenadora da enfermagem e de ações de advocacy do NASPEC. Kátia, bem-vinda, querida. Grande estar aqui com vocês todos. Lu, prazer grande estar aqui, né? Um prazer enorme fazer mais um fórum, né? Nós já estamos no 11º e eu tenho o privilégio de ter participado de todos, né? Estava presente em todos. Isso para mim é muito importante. E estar com esse grupo Kátia. todo aí de mulheres, estar com esse grupo de mulheres tão queridas faz muita diferença. Bom, eu queria começar te ouvindo, Kátia. Acho que você já assistiu, né, a fala da Dani, da Leoni, da Mirula. Já passamos aqui, né, por barreiras, por prioridades. A gente já sonhou junto com a Mirula sobre como deveria ser a jornada real dos pacientes. Queria te ouvir, né? Conta um pouquinho a sua experiência para contextualizar aí tudo isso que a gente já falou. Bom, vou falar um pouquinho da minha realidade aqui, né? A realidade da Bahia no Nordeste é bem complicada, a gente não pode esquecer. E quando a gente fala de câncer, né, oncologia, a gente tem que lembrar de que para cada tipo de câncer tem uma dificuldade nessa jornada. Quando a gente fala do câncer de mama, por ser de maior incidência, e ele já é complicado, mas quando a gente fala de cânceres raros, ficam mais complicados ainda, né? A gente tem que lembrar disso, cada tipo de câncer tem uma jornada e cada ele tem as suas dificuldades. Aqui na Bahia, a gente está tendo um problema muito sério, e acho que como é em todo o Brasil, é a questão do diagnóstico, da chegada do paciente, do primeiro contato dele com o agente comunitário, até chegar num CACOM, essa trajetória está muito longa. E ela está sendo muito mais impactada exatamente pela dificuldade de se ter o diagnóstico. O acesso ao diagnóstico
é que está fazendo com que muitas pessoas morram. A gente não pode deixar de brigar muito para conseguir botar essa lei dos 30 dias em ação. É a única forma que a gente tem de salvar a gente, eu acredito que seja fazendo o diagnóstico precoce. A gente não tem como permanecer mais nessa condição que estamos. Cada vez mais a gente vê a dificuldade. Aqui na Bahia, a gente não pode nem questionar muito a questão do tratamento. A lei dos 60 dias aqui, ela está funcionando. A gente só tem mais dificuldade no tratamento aqui, câncer de cabeça e pescoço. Mas como o Dani muito bem falou na fala dela, aí, o grande problema é diagnóstico. A gente está tendo tratamento porque está impactado antes. A gente está com muita dificuldade em diagnóstico. Eu acho que dos estados do Nordeste, a Bahia é que tem mais dificuldade em diagnóstico. A gente já falou várias vezes isso, a gente fica até repetitivo na nossa fala, mas eu não posso me conformar da gente passar quase 8 meses para conseguir fazer uma biópsia de uma mulher com câncer de mama. Você vê que a gente pega uma mulher com um diagnóstico que poderia ser com a mamografia, com BIRADS 4, 5, quando a gente vai fazer, quando consegue fazer a biópsia, essa mulher é encaminhada para um tratamento, ela tem metástase de mamas. Então, são várias situações que fazem com que a gente se desestimule, que a gente perca a esperança e a gente tem de realmente investir na lei dos 30 dias, porque eu acho que vai ser a salvação do paciente oncológico, vai ser deslanchar essa etapa entre a suspeita diagnóstica e diagnóstico. Essa é a nossa realidade aqui, infelizmente muito difícil. E com esse ano de pandemia, tudo se complicou mais ainda, porque a atenção básica está toda direcionada para vacinação. A gente não está tendo, mulheres estão deixando de fazer seus exames preventivos de câncer de colo de útero, as mamografias não estão sendo realizadas, nada está funcionando, a regulação da atenção básica está toda parada. Os hospitais, em sua fase de tratamento, por sua vez, também estão parados. Os CACONs aqui da Bahia estão todos com as suas UTIs, que seriam para a paciente operada de oncologia, tá? Com pacientes de Covid. Então, a gente não está tendo cirurgia oncológica porque não tem kit para intubação de paciente, que está sendo tudo destinado para Covid. Então, está muito séria a situação, muito complicada, e eu acho que o turbilhão da falta de diagnóstico aqui é o grande problema nosso. Vamos tentar e vamos discutir um pouco a realidade de cada uma, mas a nossa realmente está complicadíssima. A gente realmente tem de investir muito em trabalhar para a lei dos 30 dias começar a funcionar. Obrigada, Kátia. Queria deixar, né, a Dani, a Mirula, se quiserem complementar com alguma informação. Posso falar? A nossa realidade é muito parecida com a da Kátia, né, aqui no Ceará. Acho que a realidade do Nordeste, ela sempre é muito parecida. E aí, uma coisa que também nos preocupa muito é com relação, para que esse diagnóstico seja feito em tempo hábil, a gente precisa que os serviços estejam funcionando da maneira correta, né? Então, todo mundo escuta que a gente tem mamógrafos suficientes no nosso país para dar atenção a essas mulheres na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, mas nós sabemos que boa parte desses mamógrafos não funcionam como deveriam, né? Então, assim, para que tudo aconteça, a gente precisa de uma reestruturação, né? Não adianta ter na minha fala que eu tenho um mamógrafo suficiente e dizer que esse índice de absenteísmo é por conta das mulheres, né, que elas não vão buscar o exame, tem medo de fazer, a gente escuta muito isso, mas na realidade a gente sabe que existe uma grande dificuldade na realização desse exame, né, que é uma dificuldade para marcar, a gente escuta na fala delas, que já estão esperando há um ano e meio, fazer uma mamografia de rastreamento, gente. Então, assim, a gente também precisa olhar lá para o começo de tudo. A gente não está fazendo a tarefa de casa não está sendo feita, né? Nem o rastreamento que deveria ser feito para o câncer de mama e de colo uterino, ele não está sendo garantido para os nossos pacientes.
Exatamente. Eu acho também que está acontecendo, Dani, é que a gente pega uma mulher com a mamografia, por exemplo, com o BIRAD5, e essa paciente, para conseguir uma consulta com um mastologista, por exemplo, ela leva em média de 6 meses, 7 meses. Então, você imagine o que é para você estar com uma bomba relógio na sua mão lhe dizendo que você tem um câncer, porque é isso que o médico fala quando ele entrega a mamografia, e aí você fica para confirmar essa realidade, passa 6 meses para fazer essa biópsia, depois retorna para o médico, para o especialista, para depois ser encaminhada, sendo que a partir do momento que tivesse um BIRAD5, se ela fosse encaminhada diretamente para o CACOM, isso tudo faria diferença. Ela pularia uma etapa que poderia ser feita toda, a punção poderia ser feita, a biópsia poderia ser feita, tudo isso poderia ser feito já no próprio CACOM. Que uma mamografia dando um BIRAD5, não tem por que esperar ainda marcar uma consulta com o mastologista para ele pedir uma biópsia. Era só encaminhar direto, que aqui em Salvador, quando eu tenho a oportunidade, é assim que eu faço. Toda mulher que chega na minha mão BIRAD5, eu levo direto e consigo encaixar, que o grande problema é esse. Por que eu acho que eu posso fazer isso? Eu pego essa mulher e levo direto para o CACOM. Entra já, mesmo ela já pode fazer a biópsia, ela pode fazer tudo o que precisa, avaliação com o mastologista, e seguir adiante o tratamento. Mas não, e ela tem de retroagir quando não tem essas pessoas que podem dar esse bypass, digamos assim, no processo, ela tem de voltar para a atenção básica para ser encaminhada para o mastologista pedir a biópsia, para conseguir essa biópsia e ser depois encaminhada de novo para o mastologista e voltar para ser encaminhada na rede para o CACOM. Imagine quanto a gente pode pular nessa etapa e salvar uma vida, porque essa que é a realidade. É salvar a vida que a gente conseguiria. Então, tem muita coisa que precisa ser modificada aí. Kátia, deixa eu aproveitar e acho que até trazer uma discussão para, né, que pode ser para qualquer uma de vocês. Sim. Mas tem um ponto que, né, pegar essa sua fala agora, né, desse vai e vem da mulher, né, ela vai, ela volta e aí ela não sabe o próximo passo. A gente discute muito no Oncoguia a questão da transparência das filas, né, o quanto faria muita diferença na vida desses pacientes se eles soubessem o próximo passo e, obviamente, né, que esse passo fosse regulado e tivesse prazo, né? Porque eu também acho que já ajuda muito você minimamente saber que lugar você está da fila, que você vai vendo ali que a fila está andando, mas, obviamente, que também não adianta nada a gente ficar sabendo o lugar que a gente está e não ver a fila andar, né? Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, acho que Merula, você tinha começado a falar um pouquinho, como é que você vê essa discussão da transparência, das filas e dessa questão mesmo da gente agilizar esse processo pensando em diagnóstico precoce? Sim, sem dúvida. Vou falar da fila, mas antes, deixa eu só aproveitar também o que a Kátia estava falando, no exemplo dela, ficou muito claro a importância de você ter tanto um paciente que ele fica mais atento e persistente para buscar os seus direitos e tentar achar caminhos para acelerar, tanto também a parte do profissional da saúde e médico, como eles também têm um papel importante dentro desse processo. Então, Lu, eu sempre falo para o nosso comitê científico, principalmente para os médicos que trabalham nos hospitais públicos, que eles são cúmplices da desorganização e da bagunça. Por quê? Na Abrale, se eu não der as condições adequadas para a minha equipe fazer os projetos, eles vão falar, Merula, esquece, você quer uma excelência aqui e a gente não tem o mínimo necessário. Então, está aqui meu crachá. Agora, o médico aceitar trabalhar nessa desorganização, nessa bagunça, ele é cúmplice. Precisamos envolver os médicos, porque eles estudaram, se capacitaram, não para ficar assistindo de camarote e falando, não, as ONGs que resolvam. Não é papel só da Oncoguia, da MUC, da Abrale, da casa, de todos, né? É um papel de todos os atores, e os médicos e os pacientes
precisam fazer o seu papel, no mínimo, como cidadão que precisa também frequentar as reuniões do condomínio antes. Voltando sobre a fila e a transparência na fila, eu acho que a transparência deveria ser em todo o processo, para você saber aonde você está dentro dessa triagem. Então, sim, é importante e passa pelo prontuário eletrônico. Então, se você coloca seu CPF, você deveria ter lá, pelo CPF, o que está acontecendo. É uma coisa fácil e precisa do engajamento dos médicos e dos gestores. Leoni, quer comentar? Sim, é o seguinte, que na verdade tudo isso acontece e nós temos mais uma dificuldade. O paciente, muitas vezes, ele tem a suspeita de câncer, ele corre, a família ajuda e ele paga pelo seu diagnóstico e quer entrar direto no CACOM. Então, ele precisa voltar para a unidade básica de saúde para ele entrar no sistema. Então, isso muitas vezes traz problemas porque ele não consegue compreender isso. E que existe um fluxo, que existe um sistema de regulação. Também, isso que a Mirula falou sobre os médicos, sabe mais, eu acho que os médicos também poderiam entender, seria muito interessante se eles entenderem o fluxo, como funciona todo o processo até se chegar no tratamento. Porque isso, eu acho que às vezes não é só desconhecimento do paciente, como também dos próprios profissionais de saúde. Muitas vezes eles não têm claro esse caminho que o paciente precisa fazer. Agora, eu acho que tem um caminho grande, a telemedicina, que a gente quer aprender, que a gente quer usar mais, mas depende da alfabetização do paciente, ele tem que entender do sistema, ele tem que entender da sua doença. Hoje, não é qualquer paciente que consegue ter uma consulta eficaz na telemedicina. E outros, sim, os que se apoderaram do seu tratamento, eles conseguem diminuir esse caminho. Mas acho que a telemedicina vai vir, ela é importante, nós já temos em alguns estados, alguns municípios, como aqui, mas ela ainda não atende satisfatoriamente o paciente que não conhece o processo, que não conhece a sua doença. Tem uma pergunta aqui. Quer falar, Mirula? Rapidamente. A boa notícia é que todo esse conhecimento que a gente está adquirindo com o Covid vai ajudar muito a gente a criar processos mais rápidos também para o câncer. É claro, vamos esperar passar essa tempestade enorme que está por aí, mas acho que no final vamos ter um grande progresso no uso da tecnologia e na organização também dessas filas, Luciana. Sim, sem dúvida, Mirula, sem dúvida. Ontem a gente falou muito numa das mesas sobre o legado da pandemia e que esse legado seja positivo, né? Que a gente consiga, sem dúvida, tirar legados positivos da pandemia. Eu vou deixar a pergunta para vocês, quem sentir à vontade pode fazer, pode responder, mas a Diane Leonis, que tá na nossa plataforma, ela está querendo saber, né, de que forma que as ONGs podem atuar para encurtar. Eu acho que, ao invés de encurtar, eu acho que é fazer com que as leis dos 30 e dos 60 dias de verdade aconteçam na prática. Quem me ajuda? Eu poderia ajudar, eu acho que sim, a Covid nos ensinou muito, mas nós temos que lembrar que a maioria das nossas organizações está online. Então, o paciente nos procura e as ONGs podem ajudar, sim, monitorando o processo, mas ele vai ter que ir, ele está no mundo real, ele vai ter que ir no centro de saúde, na unidade básica de saúde, ele vai ter que buscar, muitas vezes, um documento para poder dar seguimento. E eu acho que esse trabalho que está acontecendo hoje, onde o paciente precisa ir fazer o que muitas vezes as ONGs faziam, ou os outros faziam para eles mesmos precisam sair em busca
do seu tratamento. Acho que isso também é um legado da pandemia. Ele vai aprender a monitorar o seu tratamento. Nós, claro, as ONGs acompanham, monitoram. Não, tu tem que ir aqui agora. Não, agora faz isso. Nós temos vários pacientes que passam por esse processo com a nossa equipe que monitora o caminho dele, o itinerário dele. Mas isso vai ter mais um dos legados. Um legado foi que nós nos informatizamos, nós, ONGs, pacientes, tivemos que aprender a entrar na internet, usar o Zoom, usar o Meet, mas também nós vamos ter um paciente mais alfabetizado, em saúde, mais empoderado. Eu acho que aí nesta parte, nós vamos ter um ganho muito grande em relação à Covid. Eu ouvi ontem uma coisa muito interessante do Dr. Rafael Calix, que é um sonho meu, né? E que eu acho que é o sonho de muitos de nós, das organizações, que nós pudéssemos ter um tratamento, um encaminhamento dos pacientes da forma como hoje a vacinação é feita, que nós pudéssemos monitorar os tratamentos, seja no SUS, seja nos planos de saúde, e que não houvesse essa diferença que existe hoje, que nós possamos. A gente viu que é possível, sim, termos uma fila única, como nós estamos tendo, com os critérios, e claro que vimos várias pessoas, elites ou categorias querendo furar a fila, alguns até furaram, mas nós estamos mantendo uma fila, e nós estamos conseguindo mostrar uma certa igualdade, uma certa cidadania no Brasil. Nós estamos conseguindo ter um fluxo de igualdade em relação, pelo menos em relação à vacina da Covid. Então, isso já é um aprendizado e isso mostra para nós que é possível nós trabalharmos isso de outra forma, seja o câncer, outras doenças crônicas não transmissíveis, enfim, toda doença poderá ter um fluxo diferente depois dessa experiência que nós estamos tendo. Lu? A gente está chegando aqui quase aos nossos últimos minutinhos, mas vocês estão me ouvindo? Sim. Voltei? Sim. A gente está nos nossos últimos minutinhos, mas eu queria muito fazer uma rodada final com cada uma de vocês aí, para a gente, né, deixar aqui, se fosse para a gente pensar em duas prioridades. A Kátia já trouxe muito essa questão, né, do diagnóstico precoce, mas queria ouvi-las, né, para a gente fechar a mesa, prioridades que a gente vai continuar batalhando para melhorar essa nossa jornada do paciente com câncer. Pode ser você, Dani. Bom, queria aproveitar para agradecer mais uma vez a participação, parabenizar a Lu e a toda a equipe do Oncoguia pelo fórum, a programação está incrível. E eu bato na tecla da questão que a gente precisa fazer com que a lei dos 30 dias seja obedecida, né? E que isso é para ontem. E para isso, acho que a gente precisa se unir, né? Acho que é uma das formas que as ONGs podem fazer para fazer com que isso seja cumprido. E é isso, eu acho que esse é o ponto mais importante no momento, e fazer com que as pessoas retomem, né? E vejam a importância de retomar os exames de rotina, que não é só quem está com suspeita que tem que fazer exame, né? As mulheres têm que fazer a mamografia, têm que voltar em busca da sua citologia, lógico, com todos os cuidados por conta da pandemia, mas os centros de imagem, eles estão tomando todas as medidas e precauções para evitar essa questão da contaminação. A gente não pode esquecer isso. Mirula, vou aproveitar e vou falar que tem filhota na plateia, tá? Te mandando beijo e dando parabéns pela mesa. A Nina. A Dina. Que bom. Ela está em outra sala. Então, não estou vendo ela aqui. Está em home office, né? Então, está prestigiando a mamãe. Exato. Então, Luciana, primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom estarmos aqui entre amigas, refletindo um pouco nesses ensinamentos que a jornada e o trabalho têm nos brindado.
O diagnóstico, para mim, é a parte mais importante do tratamento. Se você não sabe exatamente o que você tem, você trata errado, você trata fora da hora. Então, assim, se fosse para falar qual seria um lugar que a gente tem que investir muita força, é o momento do diagnóstico. Acelerar esse diagnóstico. Não acho que a gente tem que ampliar campanhas de triagem, porque triagem custa caro. Para você fazer o rastreamento é muito caro. Então, eu focaria no momento que tem algum sintoma, dá todo o sistema uma estrutura que, a partir do sintoma, seja muito rápido toda essa confirmação do diagnóstico com tipo e subtipo da doença e encaminhamento. Queria encerrar falando que é um desafio imenso, cada vez maior, em função de todas as desigualdades causadas pela pandemia, que ampliou dificuldades dos hospitais, inclusive financeiras. Então, cada vez mais temos que estar juntos, trabalhando todos os setores, todos os atores, numa proposta clara, e que todo mundo assuma o seu compromisso. O médico não pode ficar de fora, o paciente, o advogado, que todos venham para contribuir nesse cenário desafiador. Semana que vem, nós temos o Fórum Todos Juntos contra o Câncer no Rio, para fazer um olhar aprofundado nos desafios que o Rio também tem enfrentado. Então, quem é do Rio, fica nosso convite da Brale para estarmos juntos para discutir a pandemia e o caos na saúde pública do Rio. Obrigada, Mirula. Kátia, Leoni? Quem vai? Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, a participação aqui nessa mesa tão querida e dizer que a gente está em fase de elaboração final de uma cartilha exatamente da jornada da paciente usuária do SUS para câncer de mama e câncer de colo de útero, e vai ser disponibilizada para quem quiser, para estar distribuindo assim com seus grupos de trabalho. E eu acho que vai fazer muita diferença para muita gente, que a gente está fazendo com muito carinho e está pegando desde o contato com o agente comunitário, essa pessoa, até a chegada do CACOM, deixando exatamente essa transparência que a gente acha que todo mundo precisa ter. Porque muita gente perde a oportunidade por desconhecer essa trajetória correta, né? E dizer que todo mundo junto, investindo em políticas públicas, a gente tem de falar, tem de ir nos conselhos de saúde, a gente tem de mexer no que puder, mas a gente precisa de diagnóstico precoce, sempre. Obrigada, Kátia. Leoni? Lu, eu agradeço também de coração a tua equipe, a você, por esse convite tão afetivo e alegria de encontrar as minhas amigas que eu amo tanto e que a gente milita tantos anos juntos. Eu endosso as palavras, seja da Mirula, seja da Kátia, seja da Daniele, eu acho que sim, diagnóstico, temos que pensar em ter um fluxo que anda. Mas eu também queria dizer, nós na MUC, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Rede de Controle do Câncer, uma pesquisa trabalhada junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, que passou pelo CEP, e que vai nos dar uma ideia do itinerário do paciente, é uma pesquisa qualitativa. Estamos muito empolgados na MUC com nossos projetos que continuam andando, né? E agradeço a minha equipe maravilhosa, né, que apesar da Covid, ela está sempre ativa. E tem um ponto, né, minhas amigas, eu acho que nós deveríamos parar para pensar um pouco, que nós não pensamos no momento certo, nós não nos unimos como uma ação coletiva, que foi a Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, que
arrasa com o SUS, e também a reforma da Previdência, que tornou a vida do paciente com câncer e de todos os trabalhadores muito mais difícil, assim como a reforma trabalhista. Acho que nós, para podermos superar esses grandes desafios que nós elencamos aqui na jornada do paciente, nós precisamos mudar este cenário da emenda do teto de gasto, a emenda 95, a reforma da Previdência, que dá para mexer sim, ela está arrasando a vida de quem trabalha, de quem adoece, assim como a reforma trabalhista, que jogou milhões de brasileiros na pobreza, muito maior do que com mais dificuldades do que já vinham enfrentando. Obrigada, Lu. Obrigada, queridas. Obrigado, público. Obrigada, tá? Cada uma de vocês. Um grande abraço virtual nesse momento, torcendo muito para que a gente possa dar um abraço real o mais rápido possível, tá? Fiquem bem. Obrigada. Obrigada.